Boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Eu sei que é depois do almoço, vocês vão estar com aquele soninho de vontade de tirar uma siesta, né? Então, eu vou tentar já animar vocês um pouquinho. Eu vou falar sobre como criar e servir um TUI, que eu já vou explicar o que é, via SSH usando Go. Para clarificar, a gente não vai só criar o TUI com Go, mas também o servidor SSH, então não é aquela gambiarra que vocês talvez já tenham visto. É um negócio um pouquinho mais bonitinho. Mas por que fazer isso, né? Não é tudo aplicações web hoje em dia. Mesmo aplicações desktop, geralmente são basicamente um Electron, né? Então, esses são alguns motivos que eu acho que do porquê faz sentido, talvez, fazer um TUI. Não necessariamente fazer ele servir via SSH, mas um TUI em si. Que power users e programadores tendem a gostar bastante de linha de comando e vivem na linha de comando muitas vezes. Então, é bacana ter tudo ali no mesmo ambiente, né? Eu também acredito que elas são mais rápidas de construir, se comparadas com uma aplicação desktop. Tem todo o esquema de performance e recursos, né? Porque é basicamente texto passando no terminal. Então, não usa recurso praticamente nenhum. A performance é dependente do terminal em si, mais do que tu fizer. Tem também o esquema da estética, né? Pode chamar do que quiser, de novelty, que seria tipo novidade, estética em si, nostalgia. Tem uma expressão retrofuturismo, que acho que é algo tipo um Tron, assim, aquele negócio meio do futuro e meio do passado ao mesmo tempo. Mas eu acho que esses são alguns motivos, né? Mas já me introduziram, mas falando um pouquinho sobre mim também. Meu nome é Carlos, eu tenho esse usuário Carlos0 na maioria dos lugares. Eu trabalho na Charm. Eu criei e mantenho o GoReleaser também. Nesse site carlos0.dev tem os links para todas as minhas redes sociais. Esse sou eu e esse é o meu cachorro, que é chamado Bash. Então, esse é um bom indicativo que eu gosto de terminais. A nossa agenda para hoje é um bom tempo falando sobre tecnologias que estão por baixo do que a gente vai fazer, e a outra metade é mais ou menos a outra metade é sobre fazer o que a gente quer fazer em si. Então, eu vou falar um pouquinho sobre CLIs e TUIs, um pouquinho sobre terminais, uma breve história bem resumida, um pouquinho sobre ENS e Escape Sequences, bem pouquinho sobre o protocolo SSH em si. Aí a gente vai construir uma TUI bem simples, nada muito complexo, porque não daria tempo. E a gente vai pegar essa mesma TUI que funcionaria local e servir via SSH também. Então, CLIs versus TUIs. O que seria um CLI? Para quem não conhece, é uma Command Line Interface. São, geralmente é um esquema de entrada de texto e saída de texto. Então, você digita um comando, esse comando faz alguma coisa e imprime texto, geralmente, embaixo. E daí tu tem o prompt para de novo. Fica nesse loop. A usabilidade disso, geralmente, é via argumentos, via variáveis de ambiente, às vezes, via arquivos de configuração. E também tu pode usar pipes, né, para ler do stdin ou ler de outro arquivo e coisas desse tipo. Geralmente são aplicações não interativas, tirando de vez em quando lá um y/n para confirmar alguma operação ou alguma coisinha assim. Mas via de regra são coisas fáceis de scriptar. Então tu pode usar no teu shell script, pode dar yes, pipe, alguma coisa para confirmar essas coisas automaticamente e tudo funciona magicamente, né? Alguns exemplos de CLI são as próprias shells, Git, todos os core utils, basicamente, kubectl, Docker, são bons exemplos, que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer. Um TUI seria um Text-Based User Interface. Basicamente, geralmente são aplicações interativas. Elas são desenhadas, ela tem uma interface desenhada com ASCII e o Unicode. Geralmente são aplicações interativas, né? Então eles tentam imitar coisas tipo input de texto, botões e coisas, mas é tudo desenhado com texto. Não são coisas feitas para ser scriptadas via de regra, apesar que, dependendo da aplicação, dá. Por exemplo, no próprio Vim você consegue
executar o Vim já passando algum comando para ele fazer, né? Então, já indo muito, me adiantando um pouco, alguns exemplos são Vim, AgeTop, BTop, TIG, que é uma TUI para Git, LazyGit, que é outra TUI para Git, LazyDocker, K9s, que é uma TUI para Kubernetes. Mas eu tenho boas notícias. Apesar dessas diferenças, geralmente, como eu já me adiantei um pouco, você consegue fazer as duas coisas numa aplicação só. Você pode usar flags, tipo interactive ou não interactive, para forçar a aplicação a operar de algum jeito. Tem aplicações que checam se o std-in ou std-out são terminais. E aí você pode ter o melhor dos dois mundos, basicamente. Agora, dito isso, eu espero que tenha clarificado. Não é uma definição bem formal, porque eu acho que ela não existe, mas é como eu vejo as duas coisas, basicamente, né? Falando um pouquinho de terminais. Para quem nunca viu, é aqui que surgiu o termo TTY. Isso é um Model 33 de 1930, se não me falha a memória, de uma empresa chamada Teletype Corporation. Basicamente, é um teclado e uma impressora conectado por uma porta serial num computador, que na época os computadores usavam tipo uma sala inteira, né? E essa era a interface, basicamente. Então, o que acontecia era que o usuário digitava alguma coisa no teclado, isso era mandado para o servidor mandava texto de volta, e era tudo impresso nos rolinhos de papel ali. Então, a navegação das linhas tem lá a rodaninha no lado para girar, igual uma máquina de escrever. Não sei se todo mundo aqui já usou uma máquina de escrever, tem bastante gente jovem, né? Mas máquinas de escrever, você gira o botão para andar nas linhas, e tinha uma alavanca para navegar horizontalmente na linha também, que eu não sei onde é que fica nisso daí, mas em algum lugar ela está também. Então, foi daí também que surgiu o termo TTY, que é utilizado até hoje para se referir a terminais em geral. Eu vou falar mais sobre isso também. Depois disso veio, lá por 1970 e alguma coisa, os primeiros video terminals. Esse aqui é o VT100, ele era bem famoso na época. Como aqui não tem mais a rodana para girar, andar na linha, nem a alavanca para andar horizontalmente, eles introduziram os primeiros escape characters, então você podia dar um barra invertida N para a nova linha, barra invertida R para fazer para voltar, né, para o começo da linha, fazer o carriage return. Tem o barra invertida A para sino, e o T para tab, etc. E também introduziram as primeiras escape sequences mais complexas, para tipo, navegar o cursor para qualquer posição, limpar a tela, essas coisas. Mas é basicamente a mesma coisa de antes, só que tem uma tela ao invés de uma impressora. Continua sendo um dumb terminal. E aí, em 1984, mais ou menos, saiu o primeiro emulador de terminal, que é o Xterm. Não é esse Xterm que vocês estão vendo aí, porque nessa época não existia nem Linux. Então, era um emulador que rodava em Unix, eu acredito. Ele foi baseado no VT102, que era o vídeo terminal mais popular na época. E, mais tarde, foi incorporando mais features de terminais mais novos e tal. E, basicamente, o que a gente chama de um terminal hoje, na verdade, é um emulador de terminal, porque terminais que nem esses que eu mostrei antes, eu acho que ninguém de nós ainda usa, né? Então, a gente usa esses emuladores. Mas está tudo bem, todo mundo está entendendo quando alguém fala que você está usando o terminal, que você está falando de um emulador, não de um VT100, né? Falando um pouco de ENSI Escape Sequences, basicamente, ENSI é uma instituição americana de padronização. Então, eles viram que tinha o VT100, tinha outros terminais, videoterminais na época também, e eles estavam, cada um fazendo meio que o que queria, né? Então, eles tentaram fazer um padrão, e esse padrão foi chamado de padrão ANSI na época. Isso foi na mesma época do VT100, se não me engano. Então, eles colocaram, porque agora tinha telas coloridas já, daí tinha cores, tinha movimento de cursor, limpar a tela, um monte de outras coisas. Eventualmente, surgiu esse ECMA 48, que é a versão internacional da ENSI, que muda algumas coisas, mas várias outras são iguais. O ENSI removeu o padrão deles em 1994,
Então, o que a gente usa hoje, na verdade, são ECMA 48 sequences, mas todo mundo chama de ENSI sequences e também está tudo bem, mas é legal clarificar. E para quem nunca viu uma ENSI sequence, mas eu acho que todo mundo já viu, é esses textos nesse estilo assim. Geralmente começa com um ASCII, que pode ser o barra invertida E lá, ou em octal, em hexadecimal e tal, mas todas aquelas opções ali são um ASCII. E aí tem algum comando e, dependendo da sequência, termina com um enter ou termina com outro ASCII, depende. Tem vários tipos de sequência também, né, que é o segundo item. Tem as sequências ASCII, tem CSI, tem OSC e várias outras. Essas que eu estou mostrando ali, a primeira é uma CSI que pede a posição do cursor atual. Então, se você rodar esse comando no teu terminal, ele vai te dizer onde é que está o cursor na tela. A segunda imprime Hello Gophercon em amarelo. Não é nada demais, mas é assim que se faz. Então, tu tem o ESC 33M lá para dizer texto amarelo e o barra invertida E0M no final para resetar os estilos para o padrão, basicamente. Eu acho que essa linha todo mundo já deve ter visto algo do tipo, né? Depois tem um OS sequence que, se não me engano, habilita Kit Keyboard, se não me falha a memória. O penúltimo seta o título do terminal, desculpa, essa é uma OS sequence, a anterior era uma CSI também. E a última é uma DCS, que basicamente pede as capacidades do terminal. Nesse caso, especificamente, está pedindo quantas colunas tem. Esse monte de caractere que parece que não diz absolutamente nada disso é porque é em X, então é meio ilegível a olho nu mesmo. Agora que eu lembrei que eu tinha feito isso, desculpa. Como isso é difícil de ler, a gente tem essa aplicaçãozinha chamada Silken, que você pode dar pipe de qualquer sequência para ele e ele explica para você o que faz. Essa aplicação eu construí lá na Charm e ele usa uma outra biblioteca nossa chamada ENSI, que está no nosso repositório X lá. É bem interessante se vocês se interessam. Mas a gente também pode fazer isso em Go. A gente tem duas bibliotecas para isso. Uma é a LibGloss, que é para estilos, e a outra é a ENSI, que eu acabei de comentar, que é mais geral. Mas, basicamente, se você pegasse aqueles printf lá e simplesmente fizesse fmt printf nas mesmas coisas, funciona também, mas aí você tem que saber as sequências, né? Com essas bibliotecas fica um pouquinho mais fácil. Então, aqui eu não coloquei, mas aqui tu pode pedir texto em inglês mais legível, né, ao invés de caracteres aparentemente aleatórios. E se tu executar isso, dependendo do terminal, deve imprimir Hello Gophercon em amarelo. Basicamente isso, é uma introdução bem introdutória, porque não ia dar tempo de falar muito mais sobre, e é um assunto bem grande. Então, vamos para a próxima parte. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o protocolo SSH, clarificando de novo, não o OpenSSH, que é o que você tem no computador instalado, mas o protocolo em si. Aí, como funciona basicamente, eu quero mostrar só o básico de um handshake, isso vai fazer sentido depois, então confie em mim um pouquinho. Como funciona o handshake de conexão, né, com SSH? Basicamente, o cliente inicia a conexão com o servidor e o cliente trocam versões de protocolo e versões de algoritmos de criptografia que eles suportam. Aí eles trocam chaves privadas usando um algoritmo do tipo Diffie-Hellman, porque, para quem não conhece, é um algoritmo que permite duas entidades compartilhar uma chave privada sem ter nenhuma chave privada pré-compartilhada, digamos, de forma segura. E, uma vez que isso está tudo feito, a conexão daqui para baixo é criptografada, e aí acontece a autenticação do usuário, acontece port forwarding, todas essas coisas, e a sessão inicia, o cliente faz coisas, e um dos dois pode terminar a sessão, e é basicamente isso. Como vocês podem assumir, toda essa parte de cima até a sessão começar é um pouquinho lenta. E é sobre isso que eu queria falar agora, que é algumas desvantagens que você pode ter de usar SSH. Aqui eu falo comparando com HTTP, né?
muitas pessoas não sabem o que é SSH para começo de conversa. Você não vai chegar para a tua avó e pedir para ela acessar um SSH para comprar café. Mas, acredite se quiser, isso existe. O SSH protocolo em si também não envia o hostname como parte da request, então a implicação disso é que não tem como tu rotear no servidor baseado em hostname, como a gente faz com HTTP, então tu tem que ter uma porta diferente para cada serviço e todas essas coisas. E não dá, o único jeito não dá para tipo, tu usar o mesmo load balancer na mesma porta para vários serviços, por exemplo, né? É um pouquinho mais complicado. Localização e internacionalização também não são tão simples, por motivos de o SSH não envia várias variáveis de ambiente por padrão. Mesmo se enviasse, alguns sistemas não têm essas variáveis setadas, então não ia fazer muita diferença. Você pode usar menos o send-env ou pôr no teu SSH config para mandar as variáveis, mas você tem que ter elas setadas e, de novo, o usuário comum não vai querer nem saber fazer isso, né? E como eu já disse, o handshake inicial é lento. E isso pode ser contornado um pouco com esse control persist. Isso permite tu abrir a conexão, ela fica um socket lá no teu sistema operacional, e ele fica ativo por algum tempo, que você pode configurar. E se tu conectar de novo no mesmo lugar, nesse tempo ele reutiliza a conexão que já estava pronta. Essas opções estão todas no man ssh config ali. Mas também tem algumas vantagens. SSH está instalada em praticamente todos os computadores do mundo, então é bem disponível. É criptografado por padrão. A autenticação é um problema resolvido, porque você usa chave pública e tu tem uma chave pública para cada usuário, e é isso aí. Show de bola. É legal que você pode fazer pipe, tanto do teu sistema cliente para o servidor, quanto do servidor para o cliente. E também, que eu acho muito interessante, é o negócio de port forwarding, porque aí você pode compartilhar um servidor que está rodando na tua máquina com o servidor SSH, ou vice-versa, que permite fazer algumas coisas interessantes, tipo, sei lá, tu dá SSH no servidor e digita open algum site, e ele abriu o site no teu cliente, no caso. Isso é possível. Eu quis adicionar um friendly reminder, se você ainda usa RSA na tua chave SSH, por favor, troque. Não, já está bem antigo. Mas eu sei que tem gente que usa porque é o normal, né? Acho que chega de falar disso por enquanto. Vamos agora, então, para a parte que vocês acham que estão mais interessados, que é no Go. Para construir um TUI agora, a gente vai usar um framework chamado BubbleT, que é da Charm, a empresa que eu trabalho. Ele é Elm Style, então ele tem um init, update view, eu já vou mostrar mais ou menos o fluxo. Ele tem algumas funcionalidades legais, faz downgrade automático de cores, que isso é outro problema que existe em terminais, que nem todos os terminais suportam todas as cores. Então, se você usar uma cor X lá, e o terminal do usuário só suportar 16 cores, tu tem que fazer o downgrade, né? Tem muitas funcionalidades já incluídas, tipo outscreens, suporte para mouse, eventos de resize, detecção de background para tu fazer temas claros e escuros, por exemplo, cursor, focus blur, suspend, algumas coisas do Kit, que são protocolos novos. E tem um compositor que está sendo feito. Pode também ser estendido como Bubbles, que é outra biblioteca nossa que tem alguns componentes, que eu vou mostrar também, e RAM, que é outra biblioteca nossa para formulários, que eu não vou mostrar hoje porque não ia dar tempo. Então, esse é mais ou menos o fluxo. Quando a gente inicia uma aplicação, o BubbleT chama o método init no teu modelo, esse modelo retorna um comando que é executado numa coroutine. Ele gera uma mensagem, essa mensagem vai para o método update do teu modelo, que vai gerar outro comando, ele fica nesse loop aí, e ao mesmo tempo, o BubbleT em si vai pedir uma versão atualizada da view, que vai escrever no output, basicamente. E qualquer input também gera uma mensagem, que também vai para o update e faz toda a mesma coisa, basicamente. E o input pode ser usuário digitar, pode ser mouse, pode ser eventos do terminal, pode ser um monte de coisa. Então, um quick start, basicamente, eu vou estar usando a versão 2 do BubbleT, que está em beta, porque
A mais recente tem algumas coisas legais que a gente vai usar hoje, tipo cursor, eu já vou falar mais disso, mas é praticamente igual com a versão 1, se vocês quiserem tentar fazer com a versão 1. Mas, enfim, importa BubbleTea V2, aí a gente cria um struct model, um nome super criativo, mas vai servir por enquanto. E eu gosto de fazer isso aqui só para quebrar em tempo de compilação, já que se eu não estiver implementando essa interface viewModel aí, mas não é estritamente necessário. Depois disso, a gente vai importar um módulo do Bubbles, um pacote de stopwatch, que basicamente vai ficar contando o tempo para cima. E a gente começa a adicionar isso no nosso modelo. Né? Então, a gente adiciona o stopwatch model no nosso modelo. Tem esse quitting bool, que eu já vou mostrar por quê também. O init é bem simples, a gente só delega para o start do stopwatch. E aí a gente tem que escrever um update também. A assinatura recebe um message, retorna um model e um comando. Aí tu pode retornar tanto o teu modelo atual quanto o outro modelo, se tu quiser rotear a tua aplicação para outro lugar, por exemplo. No nosso caso, a gente vai retornar o mesmo modelo. Então, a gente faz um switch no tipo da mensagem, vê se foi um key press qualquer, seta o quitting para true e dá um tia quit, que é o comando para encerrar a aplicação. E, se não, a gente só executa o stopwatch update e salva ele na variável SW do nosso modelo e numa CMD e retorna o CMD. E é isso. E agora o view, a gente importa o lipgloss V2 também. Cria um style ali para um by style, um stopwatch style, também em amarelo e tal. E aí, no método view, a gente basicamente retorna a SW style, renderizando a stopwatch view. Ou, se tiver o quitting setado, a gente imprime uma mensagem de tchau. E aí, finalmente, a última parte disso, que é o main. A gente basicamente vai chamar o new program, passando o modelo, chama o run, checa erro. O new model vai fazer sentido depois, eu deixo nessa função separada aqui, mas basicamente ele só inicializa o modelo com o stopwatch por enquanto. E é basicamente isso. E aí, se você executar isso, você vai ver essa aplicação aí, que vai só printar o tempo em amarelo, e a hora que eu apertar uma tecla, ela fecha. Não muito legal, né? Mas vamos fazer mais coisas. Então, para mostrar mais algumas funcionalidades, vamos adicionar suspend, um spinner e um input de texto. Essa é uma aplicação completamente inútil, como eu já avisei, mas é só para demonstração mesmo. Então, a gente importa o spinner e o text input, adiciona ali no nosso modelo, e eu também adicionei um boolean suspending, que vocês podem imaginar para imprimir outra mensagem quando a aplicação for suspendida. E no nosso init agora a gente usa esse tia batch, que é um comando para fazer batch de vários comandos, como o nome implica. Então a gente só adiciona o stopwatch, desculpa, o spinner tick ali. E a gente tem que atualizar o nosso update também. Agora vai ficar um pouquinho mais complicado. No switch, a gente agora está capturando a message lá. Aí a gente vê se é um tipo window size, que aí a gente seta o tamanho do text input baseado no tamanho do terminal. Se for um keypress, agora, como tem um text input, eu não posso simplesmente sair quando qualquer coisa for digitada, então eu vou ter que testar se, por exemplo, é um Ctrl+C, um Enter, e aí setar o quitting. Tem jeitos melhores de fazer isso, esse é o jeito mais rápido e mais sujo, mas ainda funciona. Tratando do Ctrl+Z também, setando o suspending e retornando o comando tsuspend. E quando dá um resume, que é quando o programa volta, a gente seta o suspending para false e não faz mais nada. E aí, continuando o update, aqui a gente também vai precisar de um slice de CMDs. A gente dá um append no CMD do update do stopwatch nele e faz a mesma coisa com o spinner e com o text input, e de novo faz um batch e retorna todos esses CMDs.
Aí o que muda mais alguma coisinha aqui é o View. Agora a gente vai mudar a nossa interface implementada de View Model para Cursor Model, porque a gente tem um text input e um text input tem um cursor. Então a gente tem que saber onde o cursor está. Então, basicamente muda isso lá. A assinatura simplesmente muda para retornar um cursor também, ao invés de só uma string. A implementação, a gente criou um spin style ali. A assinatura, como eu já mencionei. Quando estiver saindo, a gente imprime o valor que está no text input. Quando estiver suspendido, dá um te vejo logo. E o view, basicamente, a gente retorna o text input view, uma nova linha, faz um join horizontal, começando da esquerda, com o spinner e o stopwatch. E, por fim, retorna o cursor que já está no text input. Aqui, se a gente fosse ter um text input com uma interface mais complexa, tipo dentro de alguma coisa dentro de outros componentes, a gente teria que atualizar o x e o y para o cursor ficar no lugar certo, né? Mas no nosso caso a gente não precisa. E aí no nosso new model lá, eu só instancio um text input, coloco um placeholder e adiciono também um spinner lá com o spinner jump, que é essa animaçãozinha que vocês vão ver agora. Então, está mostrando o text input lá, eu posso, eventualmente, eu digito meu nome, aí eu aperto Ctrl Z, aí ele foi para background, daí se eu digitar FG Enter, ele volta e continua de onde estava, e aí agora que eu dou Enter, ele sai. De novo, nada muito legal, nada muito útil, mas talvez seja interessante. Tem vários outros componentes, a gente tem file picker, help, tem componente de lista, paginador, barra de progresso, um monte de coisas. Aí vocês podem ver depois lá no repositório, se vocês quiserem. Agora, a última parte do que eu queria mostrar, que é servindo isso via SSH. Para isso, a gente vai usar a biblioteca Wish e vários outros imports que a gente vai precisar ao longo do caminho. Uma biblioteca de log, esse Charm Bracelet SSH ali, que é o segundo import, é uma biblioteca com algumas funções úteis para SSH e o Wish é construído em cima dela na prática. Também o Wish V2, o V2/login ali, penúltimo, é um middleware que adiciona login nas requests. E o último é um BubbleT middleware para rodar aplicações BubbleT via SSH. Você pode rodar qualquer aplicação que tu quiser, qualquer coisa que tu quiser, que seja escrito em Go, com o Wish na prática. Esse middleware é só para facilitar rodar BubbleT em si, que é o que a gente vai ver, mas dá para fazer mais coisas. Então, a gente cria um servidor, seta o endereço que a gente vai escutar. Tem que setar uma chave privada para o servidor em si. Você pode criar com SSH Keygen e só setar o path ali. A gente aloca um PTY, que é um pseudo TTY, para ter o cursor e tudo mais que a gente precisa, porque, por padrão, ele usa um PTY emulado, que não faz muito sentido, mas é o que acontece. E aí a gente faz o with middleware, começando de baixo para cima, login, e aí a gente executa o BTM lá, que é o BubbleT middleware que a gente importou antes. Ele espera uma função que retorna o modelo e opções que tu queira passar para o BubbleT em si. Aí, fazendo a palestra, eu achei um bug, por isso eu tenho esse no suspend aí. Mas, enfim, trata o erro. E o no suspend só filtra a mensagem de suspend, porque se você suspender do cliente para o servidor, ele vai suspender o servidor. Não tem como fazer isso do jeito certo aqui. Então, só continua a aplicação. Mas isso vai ser resolvido em breve. E para iniciar, só dá um listen serve, ver se o erro é um error server closed, que significa que o servidor foi parado e está tudo ok. E se não, dá um log fatal ali. Mas é basicamente isso. Agora a gente tem aquela mesma aplicação de antes, rodando via SSH, com os logs bonitinho e tal. Só o suspend não funciona, né? Mas eu não mostrei nada de autenticação, então vou mostrar um pouquinho disso também. O meu tempo já está acabando, eu vou apurar, desculpa. Esse é o jeito mais tosco possível de fazer autenticação com chave pública. Então, eu estou parseando lá a minha própria chave. Eu cortei só porque não serve no slide, mas é uma chave pública, não tem problema nenhum. E aí,
Aqui eu passo para o meu servidor um with public key out, que espera uma função também. E aí eu estou recebendo o contexto atual que eu não preciso, nesse caso, e a chave que foi usada, e aí eu comparo a chave com a chave que eu quero. Se fosse uma aplicação de verdade, você provavelmente pegaria a chave que está vindo, converteria ela em uma authorized key, que nem aquele formato lá em cima, e você ia gravar essas authorized keys no banco de dados e checar o texto direto, ao invés de fazer isso. Mas esse é um jeito tosquinho de fazer com chave estática, no caso. Também dá para fazer com passwords, que todo mundo com certeza já viu. Mesmo esquema, with password out, recebe uma função. Obviamente, em produção, você não ia testar a senha em texto plano assim, você ia fazer hash, salt e tudo mais, mas aqui a gente não vai se atentar a isso. Essa senha, para quem não sabe, é porque é jovem, porque é do tempo do Age of Empires 2 e liberava o Cobra Viper lá, era um cheat code. E, finalmente, a gente tem esse modo menos conhecido, que é o Keyboard Interactive. Nele, você pode, basicamente... Ficou meio pequeno o texto, desculpa. Você pode criar um challenge, digamos. Então, você passa o Keyboard Interactive, ele vai retornar uma função challenger ali. Você chama ela, passa um título, passa uma descrição, passa uma lista de perguntas, passa um slice de booleans que dizem se essas perguntas têm eco ou não. O eco significa que, se não tiver, que se o usuário digitar, não vai aparecer nada no terminal, tal qual pediu uma senha. Checa erro e checa as respostas, retornando um boolean. E é basicamente isso. E aí, com isso, a gente tem agora uma aplicação com os 3 métodos de autenticação. O SSH, por padrão, vai usar o que o usuário pedir primeiro. No caso, eu estou forçando ali o Preferred Authentications Public Key. Então, ele vai usar a chave pública. Se esse método falhar, ele vai para o próximo até todos falharem. E no caso aqui, agora, todos eles eu vou forçar. Como eu estou sem tempo, eu vou pular aí, mas é basicamente isso. E tem mais outros middlewares, tem controle de acesso, tem o do BubbleTea que a gente viu, tem um para mostrar o tempo passado, tem para fazer servidor Git, tem para fazer servidor SCP, que é bem legal também. Rate Limit, tem um para expor métricas via Prometheus, que é um projeto separado, mas é da Charm também. E, enfim, tu pode basicamente fazer o que tu quiser, né? Inclusive coisas completamente estúpidas, tipo um confete via SSH. Isso funciona de verdade. Próximos passos, então, você pode acessar algumas aplicações, eu vou listar alguns exemplos no próximo slide. Você pode aprender mais sobre ENSI Sequences, o Sequin ajuda bastante. Você pode usar mais componentes, que se vocês quiserem, eu vou disponibilizar o código de tudo. Vocês podem tentar adicionar mais componentes lá e brincar com isso. No repositório do Wish e no BubbleTea, os dois têm uma pasta exemplos, que tem exemplos de tudo que vocês podem imaginar lá, e é bem interessante também. Vocês podem tentar fazer deploy disso aqui em algum lugar, que é o que eu fiz no Fly.io. Então, o primeiro lá é esse último exemplo que eu mostrei. gitcharm.sh é o SoftServe, que é o nosso servidor Git, que é um TUI e pode ser servido via SSH. Modchip é um AI prompt via SSH também. Terminal Patch, de novo, para quem é velho, um Tamagotchi via SSH. Terminal Coffee, eu falei, tem uma empresa que vende café só pelo terminal via SSH, é esse aí. E aí tem umas brincadeirinhas que eu fiz aí, que não é nada demais. E é isso, obrigado. E tá os links de tudo aí, se vocês quiserem. Valeu.